O Roberto Robes está sempre conosco aqui, pergunta para o Renato, quais os pontos negativos que você vê no Bitcoin? Porque tudo tem falhas. Os respeito demais o seu trabalho e vejo o seu nível de inteligência e sabedoria, parabéns. Eu tenho uma fragilidade hoje do Bitcoin, que o Bitcoin é um colateral supremo. Mas o Bitcoin tem uma falha hoje de ainda não existir uma plataforma que utilize a sua propriedade de ser um colateral supremo para que ele seja operacionalizado, gerando sintéticos de tudo. Essa é uma vulnerabilidade hoje, quem resolver isso fica multibilionário. Tem a maior, na minha opinião, o maior ponto negativo do Bitcoin foi eu não ter descoberto quando o Mika, quando os caras... Tem um cara aí de Campinas, Mika, que o pessoal disse que ele apresentou o Bitcoin a Fraga Yurik. Rapaz, se eu tivesse descoberto... Ele tem post dele no Facebook reclamando que ele pagou R$5, é um absurdo, porra, isso é um roubo. Bitcoin de R$5, que, porra, ele tinha comprado de 2, não sei o quê. Porra, o principal problema do Bitcoin é não ter descoberto essa porra antes, não é isso? Hein? O senhor mencionou... Será que o Daniel... Não, ele ensinou Bitcoin, ele disse que existia Bitcoin para Uric e para Fraga, imagine. O cara tem post dele, dizendo que Bitcoin de R$7 é um absurdo, que ele já pagou 2. Pro Fernando Ures, Isso, imagine. O grande problema é eu não ter descoberto nessa época, né? Ave Maria, eu também, eu vou te falar, eu descobri em 2017, janeiro de 2017, que eu fui levar um cara, dei carona para ele no interior e ele já fazia muito tempo, ele tinha todas as respostas e eu tinha todas as perguntas, mas eu tinha a Enfoque desde 1983 e é onde a gente lida com classes de ativos. E eu estava lá naquela que, eu preciso saber esse tal desse Bitcoin aí, pô. Aí eu entro no carro com o cara, chego na marginal do Tietê, falou-se a palavra Bitcoin. Aí, de cara, eu fui soltando aqueles PQP, assim, sabe? PQP. Eu falei, PQP, mas não é possível. Porque a primeira coisa que ele me fala, não, sabe o que é? Mas não é só Bitcoin. Já são 800 criptomoedas. Na época chamava-se de tudo de criptomoeda, né? Eu falei, que? Como assim 800? Pois é, cada uma tem um projeto, tem um time, são as cabeças mais fantásticas aí de TI do mundo que estão por trás e tudo mais. Isso tende a crescer. Nossa Senhora, a hora que o cara foi falando, foi me dando o processo todo, como é que funcionava, fiquei alucinado. Mas eu ainda, aí dos caras de mercado tradicional, eu acho que eu fui um dos primeiros aí, né? A contribuição do senhor ao ecossistema foi infinitamente maior do que a minha. Só o fato de ter uma pessoa que existe na comunidade, que é um profissional disso, há muito mais tempo do que eu tenho de vida, e fazendo análise técnica disso, legitima brutalmente. Isso é uma legitimação absurda. E o senhor começou antes de existir GBTC, antes de existir esses instrumentos, né? Esses veículos institucionais, né? O senhor começou a produzir conteúdo que, de qualquer maneira, é um risco com a sua reputação, que o senhor, nessa fase da vida, não tem necessidade nenhuma, não é isso ou não? Isso é verdade, É isso. Obrigado, Renato. O Andreas, por exemplo, que o senhor mencionou, ele tem um livro Master em Bitcoin. Quem é o Andreas? Andreas, que o senhor mencionou, o Andreas Antonopoulos, que o senhor mencionou antes. Antonopoulos. Inclusive, ele é um esquerdista. Tem vários esquerdistas, inclusive. É porque as pessoas ficam dizendo, não sei o que lá, maluco, que fica falando de negócio de MIG e tal. É porque o Bitcoin não é só para as pessoas que têm a mesma opinião. Andreas Antonopoulos, ele diz que tem orgulho de pagar imposto de renda. Ele tem orgulho de pagar imposto de renda. Ele é um outro tipo de gente. Mas ele é um cara que deu uma contribuição tão grande que ele escreveu um livro que bugs do Bitcoin foram identificados por pessoas que nunca leram o código, só lendo o livro. Tipo, ele explica o negócio tão bem que a pessoa que lê o livro entendeu, não, isso aqui não vai dar certo em não sei quantos anos por isso e isso. Tipo, tem relatos, inclusive, de Elizabeth Stark, várias pessoas que não só viraram programadores e tudo mais por causa do Andreas, né? É tipo assim, se uma pessoa está assustada com minhas opiniões ou com citação de Bíblia, não sei o que lá, tipo assim, o Bitcoin é um instrumento, ele serve para pessoas de todo tipo, né? Com certeza. É isso aí. Eu estou aqui colocando o gráfico aqui para a gente dar uma xeretada, como é que está o Bitcoin. Rompeu o suporte, né, moçada? Quando rompe o suporte... Hoje eu fiz um vídeo de manhã, Renato, e falei de uma estratégia que o mercado chega num nível importante de suporte, aí eu destaquei como esse nível é importante. Ó. Ele vem desde junho do ano passado com eventos técnicos aqui, e a estratégia era para você liquidar o Bitcoin perto do suporte, né? Já que o S&P estava dando uma voltada, estava sentindo o suporte também, mas stop logo embaixo, né? Stop logo embaixo, porque daí você
tenta fazer um trade, se não der, você volta para a posição e acabou, né? Mas o rompimento de um suporte importante causa esse tipo de coisa, né? Agora, o S&P, por outro lado, também aparentemente está rompendo o suporte desse último fundo aqui, em termos de corpo real, está rompendo. Né? A coisa está feia, quem sabe ter. É isso. A maioria das vezes na vida, quando você deixa a emoção tomar conta, você é destruído. Com criança, você transforma em vagabundo, não é isso? Com mulher, você destrói sua relação com a mulher. Você deixar a emoção tomar conta do racional, você faz merda em tudo na vida, né? A vontade de comprar Bitcoin é quando ele tá multiplicando, quando tá bombando, quando tá subindo. A sardinhada entra quando o Bitcoin sobe 10 vezes, sobe 20 vezes. E a vontade de se livrar e tal é quando ele tá caindo. E o mercado é um ambiente que os racionais tiram dinheiro dos emocionais. Quantas vezes na vida aconteceu do Bitcoin tá abaixo das últimas 200 semanas, das últimas 200 dias, mais múltiplo, porra, em todos os aspectos, a questão é que pode cair mais, sempre pode cair mais. A questão é que vai cair mais para sempre? Não vai ter pivô nunca? É isso, né? E qual a alternativa? Eu vou ficar no CDI? Eu vou ficar investindo em real? Eu vou financiar esse governo aí? Não, pelo amor de Deus. Você fica em USDT e à medida que o Bitcoin cai 10%, você compra 11%, se cair 15%, você compra 17,5%, se cair 20%, você compra 25% a mais. E se a SEC mandar prender os donos do SDT? O SDT não respondeu, inclusive, eles estão respondendo sob pena. Eles foram submetidos a penas criminais nos Estados Unidos. E se o oficial de justiça for lá estourar e prender todo mundo? Não pode acontecer isso? O SDT, você está dependendo... E talvez eles não tenham o negócio do Doxed. Tem várias pessoas que alegam que eles não têm os fundos que eles alegam ter. Onde é a sede deles? Não existe um risco legal de chegar a SWAT lá e prender todo mundo? E esse SDT amanhã não vale nada? Não, mas pera um pouquinho. Não é assim. Sim. Não é assim. É um negócio que vai para a mídia, que vai tal, não é da noite para o dia. Não, mas na hora que vai para a mídia é porque já foi lá, né? É porque a SWAT já estourou, já acabou, não é isso? Sim, o SDT depende do funcionamento de empresa. Tem 3 ou 4 pessoas que têm chaves que podem ser presos, não é isso? Pode haver uma determinação legal que prenda essas pessoas, como fechou a BlockFi, como fechou a FTX, como o Mt. Gox era 80% do mercado, ninguém imaginava que era possível falir. Eu não sei, eu acho que... a gente está fazendo trade, você sempre está arriscado, né? Você está no mercado de risco, você está arriscado, né? Pô, isso, mas imagina os caras que tinham 40% da carteira em Americanas. Devia ter fundo aí com 40% das ações em Americanas, achando que Americanas estava dando uma alta aí, estava rompendo resistência e tudo mais, de repente, bum, cai 80%, sei lá. É por isso que eu digo que eu preferia ter crédito em dólar no esquema do cash and carry, porque eu ia ter um credor, eu só ia ter risco de uma contraparte. Na hora que você tem um SDT, você tem risco de umas 40 contrapartes. Você tem risco da plataforma, tem risco da empresa emissora, tem risco dos devedores da empresa, porque eles estão comprando título direito, você não sabe que título é esse, uma quantidade significativa desse título para dar calote. O cara mesmo de boa fé pode não ter o dólar para dar a você. Tem o risco legal, não entendeu o que eu estou dizendo? São riscos legais de vários países. Acaba sendo um risco composto, um risco de custódia composto. Quando, por exemplo, eu tenho um cash and carry na BitMEX ou na Deribit, ou seja lá onde for, eu tenho uma contraparte, não é isso? É a diferença de você fazer sexo com sua esposa e com a mulher que tem 40 parceiros, não é isso? A chance de pegar doença, tudo multiplica, né? Por outro lado, o ponto é o seguinte, cara, se você é trader, se você quer pegar as operações, as oscilações do Bitcoin, porque, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, estando em USDT? Eu estou como se eu estivesse shorteando o Bitcoin. Por quê? Porque eu acho que vai cair, tem chance de cair. Eu acho que não é sempre que não é qualquer queda, né? O Bitcoin vai dar uma corrigidinha, você não quer pegar tudo. Agora, quando o S&P pode implodir e pode ter o Armageddon aí, como é que foi a palavra que eu te perguntei lá no começo? Apocalipse. Quando pode ter um apocalipse aí? O S&P, Renato, eu tenho falado aqui no canal que a gente tem essa situação aqui no S&P. Você está vendo o gráfico aí, né? É absurda, né? Um suporte de 15 anos, né? Não, aqui você traça Fibonacci, só que é ação e reação, cara. Quando essa reta aqui for rompida, essa minhoca morrer,
O mínimo que você pode esperar, e que a gente sabe empiricamente, que é o que acontece, é que você tenha uma reação a essa ação, que é a tendência de alta, que guarda proporções com as proporções Fibonacci e que venha a ser 3,382. E que é esse primeiro nível que tá mostrado aqui no gráfico, que é esse nível aqui, que por acaso, não por acaso, porque Fibonacci faz as coisas tudo se encaixarem e tal, né? Coincide aqui com o fundo da pandemia, tá? Que significa que, se isso acontecer, Bitcoin, o S&P, para chegar nesse nível, que é o mínimo que ele pode pagar de prenda por ter subido esse tanto todo, ele cai 44%, 45%. Mas Se o S&P cai 45%, o mundo fica menos rico em 45%. Mas existia metade dos dólares que existe hoje no mundo, professor. Mas existia metade dos dólares que existe no mundo hoje, em 2018. 2018, 2019. Existia metade dos dólares que existe hoje no mundo, 60% menos dólar. Eu acho que é normal, porque eu também acho, como você está dizendo, que essa parte aqui da riqueza que foi ganha, a gente pode começar aqui do topo anterior ao subprime. Essa parte aqui da riqueza, do topo anterior ao subprime. Não estou falando do fundo do subprime. O topo anterior ao subprime, quando os caras tiveram um problema porque eles tinham dado muito crédito, tá? Essa parte da riqueza de 254,6% não existe. Isso daí é vaporware, é vapor. Isso aí foi criado artificialmente pelos Estados Unidos, que em função disso adquiriu uma dívida de 31 trilhões de dólares, tá certo? Se corrigir. Falou das reservas brasileiras aqui, que é 300 bilhões de dólares, né? 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos vai pagar de juro cada vez que ele aumentar 1% a taxa de juro, porque cada 1% de 31 trilhões é 300 bilhões de dólares, tá certo? Então, nessa situação, que eu acho que, de repente, você pode fazer um trade aí, que pode ser o trade da tua vida, porque eu não tenho dúvida, eu acho que Bitcoin vai valer infinito, porque eu acho que o dólar vai, assim como todas as outras moedas de todos os impérios, ele vai para o saco, uma hora dessa. Antigamente, o Saddam Hussein começou a vender petróleo em euro, deu no que deu. O Gaddafi deu no que deu. Só que agora é o Putin e o Xi Jinping, e o cara da Índia, e o cara do Irã, que estão fazendo isso. Está acontecendo a desdolarização do mundo inteiro, né? Então, acho que essa oportunidade tem que aproveitar. E você, como trader, para aproveitar isso, você tem que ter agilidade, porque o Bitcoin não chega lá e aí sai no jornal, olha, a partir de amanhã vai subir, viu? Isso aí é coisa que a gente, às vezes, eu acho que eu estou gastando tempo pra caramba. Olha, você que está me assistindo, saiba, eu gasto tempo pra caramba, bunda na cadeira, às vezes é no sofá, o celular na mão, mas a maioria das vezes, quando eu posso, é bunda na cadeira aqui na frente do meu computador, acompanhando o mercado. Porque uma hora dessa, o cara vai cair para um nível que é um suporte monumental e vai dar uma putz de uma indicação de alta e eu vou entrar de novo no Bitcoin. Para isso, a gente precisa ter agilidade e estar numa stablecoin. Então, eu pergunto para o Renato, qual é a stablecoin? Ou você acha que não é nenhuma? Para que dê essa agilidade? Eu preferia sintético. Crédito de dólar. Não tem sintético, pô. Então, não, o crédito de dólar que você tem numa plataforma dessas. Qual é a stable? Quando você vende o seu Bitcoin na BitMEX, na Bitfinex, na Deribit, você tem um crédito de dólar contra uma contraparte específica, e não 10. Não depende de uma plataforma, de uma empresa, de credores de empresa. Não existe. Não entendeu o que eu estou dizendo? Ele tem colateral que você pode acompanhar na prova de reserva. É isso. Sim, mas aí... o grande problema hoje do Bitcoin é a geração desses sintéticos. Não existe uma solução absoluta. Não existe uma solução absoluta. Foi o que o texto lá do Negão explica. Numa corretora como a Bybit também, que você esqueceu de falar. Pronto, tá certo? É isso. Pronto. Que você fica em dólares e não. Você vende e fica em USD e não em USDT. Isso, exatamente, isso. Não, ter dólares físicos e ter saldo de dólar em conta também não é uma opção ruim hoje.
A Sim, mas tendência... aí você tem que ter conta lá fora, você tem que transformar. Para ter conta lá fora, você tem que trazer o dinheiro para o Brasil, Isso. aí você está pagando Isso. imposto de renda, Isso. porque você vai ter que vender o dinheiro aqui, transformar Bitcoin em real, Isso. aí você paga imposto de renda, depois você tem que mandar uma remessa lá para fora para abrir Isso. conta em dólar e tudo mais, porque tem que ser KYC e tudo mais, né? Tá certo? Eu concordo. Não, tipo, o cara pode entrar em uma corretora qualquer, nessa Bybit, Kraken, qualquer um, chega lá, dólar e vender. Ele não vai ter conta para sacar o dólar, mas ele vai estar em dólar, não é isso? Ele vai estar em dólar, em USD, não USD alguma coisa, né? O Kraken, por exemplo, qualquer uma dessas empresas, você não consegue abrir conta com facilidade com o KS brasileiro, você tem saldo em dólar, você só vai ter dificuldade de sacar esse dólar se você não tiver conta em algum lugar que opere com dólar.